Hoje nós vamos avançar mais um nível. Vocês estão prontos para mais um nível? Semana passada nós tivemos uma baita de uma introdução. E quando eu falo uma baita, eu não estou falando... Estou falando que ela foi longa. Uma baita introdução. A introdução em si tinha 16 quilômetros. Bênção demais. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Pensa que nós estamos com a cama feita. E tudo que vai vir agora vai completar aquilo que foi dito na introdução. Aquilo que vai fechar. A introdução foi a massa do bolo. O que vier agora vai ser os recheios, coberturas, enfeites, etc. Amém? Então hoje, meus queridos irmãos, eu quero falar com vocês sobre oração e contemplação. O que são essas coisas? Vamos começar por oração. O que é uma oração? Não é oração composta, não é oração subordinada, não é oração simples, não é esse tipo de oração, não é língua portuguesa. Amém? Mas é um meio de graça pelo qual Deus instituiu para nos transformar. Amém? Tá claro? Tá fixado, anotou? É isso. A oração é um meio de graça pelo qual Deus instituiu para nos transformar. E qual que é a importância da oração? Qual que é? O quão importante é nós podemos tratar a oração? Eu acabei de falar que a oração é um meio de graça que Deus instituiu para nos transformar. E como que nós somos transformados por meio da oração? Nós falamos com Deus. Nós utilizamos da oração para falar ao Senhor. Amém? Então a oração nós podemos tratar também como uma conversa. Uma conversa, um canal de comunicação, onde falamos com Deus e Ele nos responde. Ou seja, não é unilateral, ela é bilateral. Ok? Tá claro para todo mundo até aí? Todo mundo está conseguindo entender? Richard Foster, ele vai trazer no seu livro Celebrando a Disciplina, que a oração tem como objetivo nos transformar. E quando nós não queremos ser transformados, a primeira coisa que nós deixamos de praticar é a oração. Porque quando você está desanimado, o que você faz? Você não quer orar, você não quer ler Bíblia, você só quer ficar fazendo outras coisas, menos as coisas espirituais. Estou certo ou estou errado? Quem aqui já ficou desanimado que não queria orar, não queria falar, não queria ler a Bíblia? Eu já, toda semana. Toda semana, às vezes, dá umas crises dessa. E então, meus amigos, vamos ver o que a Bíblia fala sobre oração. Vocês sabem o que a Bíblia fala sobre oração? Nós vemos que, desde o Antigo Testamento, em diversos momentos da Bíblia, nós vemos que homens queriam falar com o Senhor. E eles utilizavam a oração como esse canal para falar com Deus. Um exemplo é Moisés. Moisés foi, além de um grande líder do povo judeu, ele foi um grande intercessor. Ele sempre estava diante de Deus clamando em favor do povo, que era rebelde, que desobedecia, que se desviava, mas ele sempre estava lá, clamando e intercedendo pelo povo. Abre sua Bíblia comigo lá em Êxodo 32. Versículos 31 e 32. Todos acharam? Vamos lá. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu, fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico
que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Aqui Moisés, ele está diante do Senhor. Ele viu o que o povo tinha feito contra o Senhor. Ele viu o pecado terrível que o povo tinha cometido. Aqui eles fizeram aquele bezerro de ouro lá no deserto para adorar e falar que aquilo lá era o Deus deles. E Moisés viu tudo isso. E mesmo assim, Moisés se coloca num lugar de intercessão. Ele se coloca num lugar de intercessor e apontando para Deus e até negociando com Deus. Que isso que é mais impressionante, a ousadia, o nível de intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Fala assim, olha, tira, se o Senhor não perdoar os pecados, perdoa eles. Do contrário, tira o meu nome do registro que o Senhor escreveu. Porque Moisés, ele apontava para Cristo, ele era a prefiguração de Cristo. Então, ele estaria disposto a perder tudo. Ele negociou tudo com Deus. Ele falou assim, olha, se o Senhor não perdoar esse povo, não faz sentido eu estar. Sabe? E aí Moisés se coloca nessa intercessão como um homem de oração e fala, Senhor, eu te suplico, perdoa esse povo, perdoa essa galera que errou contra o Senhor. Para que nós possamos andar e as pessoas possam ver que o Senhor está conosco, a sua presença no nosso meio é a nossa marca registrada. Seria mais ou menos isso. Ele vai falar isso mais para frente. Pula lá para Êxodo 33, a partir do 12. Um capítulozinho só para frente. Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenastes, leva este povo, mas não disseste, quem enviarias comigo? Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com seu favor. Lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com seu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue do teu povo e eu de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Vamos ler um pouco mais para frente. Moisés disse, então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Yahvé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda, fique nessa rocha perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Você consegue notar que a oração é um diálogo? Que a oração aqui está sendo uma conversa entre Moisés e o próprio Deus. Moisés começa falando de coisas que Deus já tinha falado para ele, e Moisés traz essas coisas na oração. Mas será porque Deus tinha esquecido o que tinha falado para Moisés? Claro que não, Moisés estava aqui expondo para o Senhor aquilo que ele cria, aquilo que ele acreditava no que o Senhor já tinha dito para ele. E numa conversa, como se fosse entre dois amigos, Moisés fala para o Senhor, olha, não faz sentido nós irmos se o Senhor não estiver no nosso meio, porque o Senhor é quem faz a distinção, o Senhor é a nossa marca registrada, o Senhor é quem está conosco, diferente dos outros povos. Então, se o Senhor não for pessoalmente conosco, não faz sentido a gente ir. E aí, o próprio Deus respondendo Moisés numa oração, falando, olha, eu vou fazer como você pede. Porque eu me agrado de você. Moisés expôs o coração dele diante do Senhor, e o Senhor se agradou de Moisés. E o Senhor respondeu a Moisés, o Senhor atendeu. E Moisés ainda foi mais ousado. Ele falou assim, eu quero te ver. Quero te ver na totalidade da sua glória. Deus poderia simplesmente ter respondido que não.
Deus poderia ter falado assim: não, você não vai ver a minha glória, porque senão você vai morrer. Mas Deus, atendendo o seu amigo, planeja, bola um jeito de que Moisés não fosse fulminado ao contemplar a glória de Deus. Então Moisés, ele conseguiu contemplar Deus em sua totalidade da glória por conta de um pedido simples que ele fez, por uma súplicazinha. Ele falou: eu quero ver a sua glória, eu quero ver o meu amigo, eu quero ver você. Falei assim: beleza, você vai me ver, mas pelas costas, porque senão você vai morrer. Você vai ser fulminado. E morrer para Moisés seria algo ruim naquele momento? Eu acredito que não. Moisés ficaria a eternidade com o Senhor. Mas Deus tinha um propósito. E através dessa oração que Moisés fez, através dessa intercessão, dessa súplica, de todas essas petições que Moisés colocou diante do Senhor, ele foi atendido. Porque o coração de Moisés estava de acordo com a vontade de Deus. Amém? Outro exemplo também que nós temos de intercessor na Bíblia é Abraão. Abraão, ele foi, eu diria, um pouco mais ousado até que Moisés. Porque Moisés falou com o Senhor face a face, Abraão também falou face a face, mas Abraão pleiteou com o Senhor. Abraão jogou, fez o... Como eu posso dizer? Fez um jogo com o Senhor. Falei assim: mas e se tiver tantos? Você ainda vai destruir? Mas e se tiver tantos? Você ainda vai? Mas e se tiver... desculpa aqui a minha prepotência aqui, desculpa aqui a minha ousadia, mas e se tiver tantos? Você ainda vai? Vamos ver lá na Bíblia? Gênesis 18, do 23 ao 33. Vamos lá. Aproximou-se dele e disse, que é Abraão chegando perto do Senhor, que estava indo em direção a Sodoma e Gomorra, contextualizando você: exterminará tantos justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminará e não pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade por toda a falta de 5 justos? O Senhor disse: se eu encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Aí Abraão: por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, eu não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Cara, que ousadia! Como uma pessoa pode chegar no Senhor e ficar pleiteando tanto assim? O nível de intimidade, de amizade tinha que ser tão profundo para que alguém chegasse no Supremo Criador de todas as coisas e ficasse fazendo um jogo com ele. Fala assim: mas e se tiver 2? Você ainda vai destruir? Sabe? Se tiver 10, 20, 30, ou tantas vezes que Abraão pleiteou com Deus, negociou com Deus. E ainda assim, pacientemente o Senhor respondeu todas as indagações,
todas as perguntas. E ainda afirmou: olha, não vou julgar o injusto com o justo. Não vou destruir por causa destes. Você acha que Deus já não sabia a intenção do coração de Abraão? Você acha que Deus não sabia que Abraão estava falando do seu sobrinho Ló e a família dele, que estava morando em Sodoma e Gomorra? Claro que ele sabia, mas o Senhor quer nos ouvir. O Senhor quer conversar com a gente, porque foi para isso que Ele nos criou. Ele nos criou exatamente para isso. E hoje nós temos essa ferramenta, esse meio de graça pelo qual Ele escolheu, Ele instituiu para que nós possamos falar com Ele. E a oração é isso. É uma conversa com o nosso amigo. Tem amigos que a gente consegue ficar horas e horas conversando. O Espírito Santo, Ele é esse amigo. Sabe? Pausando um pouco aqui. Eu tenho provado de um desafio pessoal sobre oração. Eu antes ficava muito confuso e eu tinha um conflito interno por conta das minhas questões de não conseguir ter um tempo de qualidade com o Senhor dentro da minha casa. Mas eu entendi que o Senhor também anda de moto. Espírito Santo anda de moto. Porque as minhas conversas mais longas com o Senhor têm sido em cima de uma moto. E eu tenho certeza que Ele tem me ouvido em cada uma das minhas orações. Eu gasto 40 minutos para chegar no meu serviço. E eu tento gastar esses 40 minutos falando com Ele. E tem sido bom. Uma carga, um peso que estava sobre mim, literalmente desapareceu. Porque hoje eu consigo falar abertamente com o meu Senhor. Dentro do meu capacete ninguém me ouve. Eu posso chorar, eu posso gritar, eu posso falar alto, que ninguém vai falar nada. No máximo, se alguém parar do meu lado e falar assim: esse motoqueiro é louco, esse está muito louco, falando sozinho, esquizofrênico. É o que pode acontecer. Mas eu sei que eu estou falando com o meu amigo. Estou falando com o meu amigo. E isso tem sido muito bom. Tenho provado isso. Vamos continuar aqui. Aí nós temos um outro exemplo ainda, que é Ana. Todo mundo aqui conhece a história de Ana. Quem não conhece, abre a Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 11. Capítulo 1, 9 ao 11. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Primeira Samuel 9 a 11, 1, 9 e 11. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado do lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorando sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Nesse momento que Ana estava orando, ela não emitia sons, ela mexia os lábios, e mais para frente a gente vai ver que o sacerdote Eli olha para ela e fala assim: nossa, mas você está bêbada? Você não seja dada tanto ao vinho, está embriagada? E ela fala: não, é que eu estou tão angustiada que eu só consigo falar da dor que eu estou sentindo aqui. E a Bíblia é muito clara que vai ter momentos da nossa vida que numa oração você mal vai conseguir dizer uma palavra, de tanto que você vai estar chorando, de tanto que você vai estar quebrantado diante do Senhor. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele intercede por nós como gemidos inexprimíveis.
O Senhor, Ele vai conhecer o peso de cada lágrima, Ele vai conhecer o peso de cada dor que você sente internamente e vai levar isso ao Senhor como algo entendível, algo compreensível ao Senhor. As pessoas ao redor podem não entender o que você está passando, podem não saber o peso das suas lágrimas, mas o Espírito Santo vai levar isso como uma oração ao Senhor. E o Senhor vai entender. Amém? E aí nós temos o principal exemplo dentro de toda a Bíblia no quesito oração. Vou dar uma admira aqui. Aquele homem. Só quem estava na intimidade sabe. O Cristo, o Filho do homem, Jesus, homem de dores, homem de oração, homem intercessor, que se colocava diante do Senhor constantemente para orar. Jesus não tinha tempo ruim. Sempre que ele podia, ele se retirava de onde ele estava para ir até o monte orar. Jesus é o nosso maior exemplo de oração, de homem de oração, de pessoa de oração. Então vamos ver algumas menções na Bíblia que falam do Senhor em momentos de oração. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Independente de onde Jesus estava, independente do que Jesus estava fazendo. Cara, aqui Jesus estava num furdunço, Jesus tinha acabado de curar um leproso. Aí Jesus pega, tá a maior confusão, do nada Jesus. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Lucas 6,12. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Ou seja, Jesus, além de orar, ele ainda fazia vigília. Verdade. Aí quando a gente faz vigília aqui, você não consegue ficar até as 10 orando com a gente. Nem uma horinha você vigia com Jesus, porque você não aguenta. Oh, Jesus. Mas Jesus nos dá uma esperança no sentido de que nós estamos sendo transformados a partir da oração. Então, meu irmão, tem jeito para você ainda, viu? Tem jeito para você. Abre sua Bíblia em Mateus 26, 36. Olha só, Jesus vai passar um código agora para você. Agora não, mais para frente. Do 36 ao 44. Aqui é Jesus indo no Getsemane antes de ser entregue para ser crucificado. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse a ele Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto e está disposto, mas a carne é fraca. Então deixou-os pela segunda vez e orou: se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente essas coisas. Então aqui nós vemos Jesus indo diante do Pai,
clamando, suplicando ao Pai que ele afastasse tais coisas dele, afastasse o cálice da ira dele. Contanto, na mesma oração, Jesus se coloca em rendição total ao Senhor, porque ele fala: olha, se for possível, mas se não, que seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus nos ensina a orar com súplicas ao Senhor, mas também nos ensina a nos submeter à vontade de Deus. Então nós temos que aprender com Cristo. Amém? E agora, com esses exemplos, a pergunta que fica é: como orar corretamente? Porque eu falei de oração, falei de gente que orou, de gente que intercedeu, de gente que suplicou, de gente que clamou, de Jesus, mas como orar corretamente? Não existe uma receita de bolo para oração. Porque, como a gente falou, oração é uma conversa. Oração é um diálogo entre você e Deus. Cara, você pode falar com as pessoas, e ainda assim vai ter coisas que as pessoas não vão saber de você. Vão ter segredos seus que as pessoas não vão saber de você. Então a oração é o lugar de maior intimidade que você pode ter com o Senhor. Porque é como se todas as coisas estivessem nuas diante do Senhor. Ele vê tudo. A Bíblia fala que ele sonda mente e coração. Então quando a gente entra dentro do nosso quarto, quando a gente vai para o momento de oração com o Senhor, não existe nada que nós podemos esconder dele. Nada. Mesmo que nós não falemos sobre coisa alguma, tudo já está na ciência de Deus. Mesmo que você entre para orar e não tenha uma palavra para dizer, Deus sabe de todas as coisas. Lá em Salmos ele vai dizer que o Senhor nos formou em segredo. Ou seja, nem sua mãe sabia que você estava lá, mas Deus já sabia. A Bíblia também fala que Deus nos gerou nele antes da fundação do mundo. Você acha mesmo que esse Deus não conhece tão bem você a ponto de que, se você tentar mentir para ele, você vai falhar miseravelmente? Na oração, no tempo de qualidade com o Senhor, no tempo de oração com o Senhor, cara, se dispa de todas as coisas. Não tente se prender, não tente se colocar num ambiente onde você queira esconder algo do Senhor. Você vai falhar. Miseravelmente. Miseravelmente. Seja sincero com o Senhor, porque Ele já sabe de tudo. O Senhor já viu tudo. Ele já viu como começa e como termina tudo. Então se renda a Ele. Vamos ver quais são os tipos de oração. Amém? Existem alguns tipos de oração. Nós podemos ver isso também na estrutura do Pai Nosso. Esses tipos de oração estão todos incluídos lá. Amém? Então, assim, nós temos uma oração de adoração e louvor, que ela tem o foco de exaltar e glorificar a pessoa de Deus. Amém? Nós temos também a oração de ação de graças, que tem o foco em expressar gratidão a Deus por suas bênçãos. Quando você está desejando tanto algo, e você pede para Deus, você intercede, você suplica para Ele, e acontece, qual que é a primeira coisa que você faz? Só agradece. Entendeu? Você agradece ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Quando você está aqui no culto, e você tem um sentimento tão profundo de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele já fez na sua vida, e tudo que você sabe que Ele vai fazer. Você fala: Senhor, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, tua bondade dura para sempre. Isso é uma oração de ação de graças. Você está agradecendo ao Senhor, você está glorificando a Ele. Fala: obrigado, Jesus, porque olha, o Senhor me alcançou com uma cura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor livrou meu irmão das drogas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor restaurou meu casamento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, me deu amigos. Isso é uma oração de gratidão ao Senhor. Isso é uma ação de graças. Nós temos outro tipo de oração, que é a oração de súplica,
que tem como foco pedir ao Senhor a sua intervenção nas nossas necessidades. Um exemplo é lá na oração do Pai Nosso: dá-nos hoje o pão de cada dia. É a nossa necessidade, nós colocamos diante do Senhor. Nós chegamos e falamos: Senhor, Pai, eu preciso disso. Senhor, por favor, me ajuda com isso. Pai, me ajuda a resolver essa situação. Pai, olha, eu tô com uma conta aqui para pagar, mas eu não tenho dinheiro, me ajuda com isso. Pai, por favor, cura a minha tia, cura a minha prima que está no hospital, cura fulano, cura... Sabe, isso são orações de súplicas que nós temos diante do Senhor. Claro, quando mais voltado para a nossa necessidade. Essa de você orar por outras pessoas, nós podemos chamar de oração de intercessão, que é quando nós colocamos diante de Deus a necessidade do outro, as questões do outro. E nós colocamos: Senhor, por favor, vai de encontro à vida do meu amigo. Meu amigo está afundado no álcool, está afundado nas drogas. Senhor, resgata ele dessa masmorra, resgata ele da escuridão. Jesus, por favor, olha, Pai, eu quero pedir pelas pessoas da rua da minha igreja, Senhor, que o Senhor transforme esse lugar, que a sua presença seja tão potente, tão latente, Jesus, que quando as pessoas passarem aqui na frente da igreja, elas possam perceber a sua presença, que elas se sintam atraídas por estar aqui. Quando você vem para uma reunião de oração, quando você entra numa sala de oração da nossa igreja, lá as pessoas estão tão focadas na intercessão, elas estão focadas em colocar as questões uns dos outros naquele lugar diante do Senhor, queimar como um incenso para que chegue às narinas do nosso Deus. Essa é a oração por intercessão. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais pratica aqui. Vira e mexe, nós temos questões para orar. E aí nós oramos, nós colocamos nosso empenho nisso. E nós temos visto, nós temos provado, nós temos experimentado milagres. Amém? Quem lembra da última série sobre curas, sobre os sinais, vimos coisas incríveis nesse lugar. Por orações de intercessão, orações de súplicas. Porque uns colocavam as mãos sobre os outros e intercediam ao Senhor para que a cura fosse completa. Amém? Outro tipo de oração: confissão e arrependimento. Tem como foco confessar a Deus os nossos pecados. Mais uma vez, a oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Amém? O Senhor, Ele aceita esse tipo de oração, que ela é acompanhada de arrependimento. O Senhor ouve as nossas orações. A Bíblia fala que se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor, Ele é fiel para nos perdoar. Amém? Outro tipo de oração: oração de concordância. Quando duas pessoas estão reunidas ou mais para orar por um propósito específico. Nós vemos esse tipo de oração também lá na sala de oração, onde um irmão está orando por uma questão e os outros estão concordando, estão falando amém, estão orando pelo mesmo propósito daquela questão. E um outro tipo de oração que nós podemos colocar aqui, mas ela serve exclusivamente para edificação pessoal, é a oração em línguas. A não ser que tenha alguém que interprete dentro da igreja, mas é um tipo de oração, porque nós oramos para ser edificados. É uma oração entre você e o próprio Deus. E calma, você que ainda não fala em línguas, não se preocupe, busque com zelo os dons do Senhor. Amém? O Senhor vai te dar os dons que Ele achar que você precisa. Tá claro até aqui? Estão entendendo? Bora lá. Nós, quando entramos na igreja, ou já temos um tempinho de evangelho, nós pensamos que a oração já é algo que a gente deve saber fazer. Como eu disse, a oração é algo que se aprende. Nós temos a oportunidade de aprender a oração. Um exemplo mais claro disso é quando os discípulos pedem para Jesus: olha, nos ensina a orar, assim como os discípulos de João Batista ensinaram eles a orar. E aí Jesus vai ensinar eles, Jesus vai dar as direções para eles. Abre sua Bíblia lá em Lucas 11, capítulo 11, versículo 1.
Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E aí Jesus vem e dá um modelo de oração para eles, que é o Pai Nosso. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. Aqui Jesus entregou para eles os 3 modelos de oração que eu falei para vocês, os 3 primeiros. Jesus falou sobre uma oração de súplica, de intercessão, de confissão, de arrependimento. O Senhor entregou algo completo para eles. O Senhor ensinou uma estrutura de oração para eles. Eles vão orar isso para sempre? Não, mas é uma estrutura que a partir disso eles podem reger todas as orações da vida dele. Amém? Então muitas vezes você não ora, nós não oramos, porque parece que a nossa oração não tem surtido efeito. Talvez a gente tenha orado tanto tempo por algo, e esse algo não acontece, que nós acabamos deixando de orar. Deus conhece o nosso coração, como eu disse anteriormente. Ele sabe das palavras que vamos dizer antes de que qualquer uma seja dita. Está escrito lá em Salmos 139, versículo 4. Não precisa abrir, abre só se quiser. Eu leio aqui. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Ou seja, o Senhor conhece cada palavra que você vai dizer antes de que ela venha à sua boca. E talvez muitas coisas que a gente tem pedido ao Senhor não tenha acontecido porque nós não temos sabido. Sabido, né? Sabido pedir. Nós não sabemos o que pedir ao Senhor. Por quê? Porque muitas vezes isso está voltado mais para uma questão interior nossa do que com a vontade de Deus. Nós temos pedido algo ao Senhor que vai nos proporcionar um benefício. E por isso nós temos colocado isso diante do Senhor. E aí quando não acontece, nós ficamos frustrados. Mas a própria Bíblia vai nos dizer que nós não recebemos porque pedimos mal. Lá em Tiago vai falar isso. Tiago 4, versículo 3. Eita. Nem eu tô achando. Palhaço. Vamos lá, Tiago 4:3. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Nós, muitas vezes, pedimos ao Senhor coisas que não são da vontade de Deus. E aí nós não recebemos e achamos que a oração não tem poder, que a oração não tem efeito, que a oração não serve de nada. Gente, eu falo isso porque muitas vezes eu acreditei que a minha oração não passava do teto. Muitas vezes eu acreditei que a minha oração não passava do teto. Então eu sei que é um pensamento comum, quando nós pedimos e não recebemos, nós não entendemos o porquê. E parece até algo lícito quando nós pedimos. Mas talvez isso não seja o propósito de Deus para aquele tempo, não seja a vontade de Deus para aquela hora. E nós insistimos nisso e nós não recebemos, e aí nós ficamos chateados com o Senhor. Mas nós nos esquecemos de perguntar para o Senhor se aquilo é a vontade dEle. Amém? E uma outra característica da nossa oração, que parece que a nossa oração está só indo na parede e voltando,
é que a gente pensa que a oração é um monólogo. Como eu disse, é um diálogo, é uma conversa. E aí quando nós... Por que eu estou ali? A oração é um diálogo. A oração, ela é uma conversa, não um monólogo. Sabe o que é um monólogo? O monólogo é quando só uma pessoa fala. Tipo eu aqui. Só eu estou falando. Mas eu estou falando e não estou esperando resposta. Isso é um monólogo. O Senhor, Ele está lá, Ele te ouve, Ele sabe o que você quer falar, você vai, parece uma metralhadora, descarrega tudo em cima do Senhor, aí você está aqui, vem, Senhor, amém, e vai fazer todas as outras coisas da sua vida. Aí o Senhor vai Ele não consegue falar, porque você saiu correndo do lugar de oração. Por isso que a oração não é um monólogo. A oração é uma conversa. Se você está conversando com alguém, não seria muito mal educado, Thierry? Eu estou conversando com você. Aí eu falo assim, não, mano, isso, não sei o que. E a família está bem? Eu não sei o que. Eu nem espero você responder, meu irmão. Eu vou embora. A oração ela é uma conversa. Então, se você falou, espere o Senhor falar também, ok? Então, se a oração ela faz parte do nosso aperfeiçoamento, ela é uma conversa e nós estamos conversando com Deus, nós devemos esperar, temos que ter paciência para sermos aperfeiçoados através da oração. E para sermos aperfeiçoados através da oração, nós devemos buscar sensibilidade no Espírito Santo. Para que nós venhamos saber o que orar realmente. Porque talvez nós tenhamos orado coisas que não são para esse tempo, como eu disse. Que não são do propósito e da vontade do Senhor para aquela hora. Então como que eu descubro isso? Indo até o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, clamando ao Espírito Santo para que Ele me revele a vontade de Deus. Jesus vai nos orientar isso lá em Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 7. O nome do pedaço do texto aqui desse capítulo é Ensino sobre oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que o observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Aqui Jesus está dando para a gente diretrizes de como nós devemos orar. E o Senhor está nos colocando aqui um lugar, a porta do quarto. Ele está falando, feche o seu quarto e ore em segredo. O quarto em si, ele não é um cômodo específico da sua casa. O quarto aqui, ele é um lugar onde você separa um tempo para estar com Ele. Então quando ele fala, ora em segredo, que o seu pai que te vê em segredo o recompensará, é assim, olha, eu estou tendo um tempo com você, tenha um tempo com Deus. E a sua recompensa vai ser muito melhor do que a recompensa daqueles que só ficam gritando por aí, orando, subindo em lugares altos e orando. O Senhor tem uma recompensa para nós, e a recompensa é a intimidade, é a sensibilidade. Nós temos acesso ao coração do próprio Deus. E aí quando nós oramos isso, quando nós buscamos esse lugar secreto, quando nós buscamos conhecer a verdade de Deus, nós começamos a olhar para a palavra dele de uma forma diferente. Amém? Deus quer nos revelar a sua vontade, para que quando orarmos, iremos declarar a sua vontade e não a nossa. Cara, no cristianismo nós temos um livro, uma coleção de livros, chamado Bíblia, onde Deus escolheu revelar a sua vontade para nós. Então quando eu oro, o que está escrito aqui,
Eu não estou orando nada além da vontade de Deus. Amém? Então quando eu pego a Bíblia e falo aqui, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu falo, Pai, o Senhor é santo. Nós glorificamos o teu santo nome. Tu és maravilhoso. O Senhor tem todo o poder, toda a sabedoria. O Senhor tem toda a força. O Senhor tem toda a autoridade. Eu estou orando a palavra de Deus. Pai, venha o teu reino. Estabeleça a tua justiça. Estabeleça o seu padrão aqui nesse lugar. Pai, coloca, Senhor, a tua graça sobre nós, porque o mundo é mau. O teu reino é justo. O seu reino vai resplandecer sobre a terra. Eu estou orando a vontade de Deus. Estou orando a palavra de Deus. Amém? Então, quando eu oro a palavra de Deus, é a mesma coisa de eu estar orando a vontade de Deus. Quando eu oro a vontade de Deus, é saber que a minha oração vai ser eficaz. Visto que se nós oramos de acordo com a nossa vontade, talvez ela não aconteça. Nós vamos poder cair numa tentação de orar aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos agrada. Quando eu oro, Senhor, eu queria tanto um iPhone 16 Pro Max de 1 tera. Senhor, eu preciso tanto de um PlayStation 5. Senhor, eu quero tanto um kit de maquiagem da Virgínia. Sabe? Cara, é ilícito pedir essas coisas ao Senhor? Você está pedindo para o seu pai. Eu não acho ilícito. Mas você precisa entender. É o propósito, é a vontade de Deus isso para a sua vida? E eu só vou saber se Deus me confirmar. Se eu ir buscar a vontade de Deus para mim naquele tempo. Para o bem comum, para as pessoas, para mim, para a igreja. Será que é a vontade de Deus? Que eu gaste toda a minha energia orando por coisas? Eu acredito que não. Mas, cara, se você está precisando de algo, realmente é uma necessidade sua e você apresenta, até que não seja um desejo que você tem assim, eu quero tanto trocar de celular, eu quero tanto trocar o meu tênis, eu quero tanto comprar alguma coisa, e você pede para o Senhor, cara, a Bíblia fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Mas a Bíblia também vai dizer que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se isso aqui está em conformidade, irmão, as outras coisas estão livres para você pedir. E aí, se for da vontade do Senhor, se o Senhor quiser que aconteça, vai acontecer. Mas que o reino e a justiça de Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque é isso que Ele orienta a gente a fazer. Amém? E aí entra uma outra questão. Você tem que orar. Não tem opção. Você não precisa esperar ser um super crente. Você não precisa esperar ser um líder, ser um diácono, ser um pastor. Ser nananana. Você não precisa de cargos dentro da igreja para orar. Você deve orar, porque a oração é algo que se aprende, que se aperfeiçoa. Nós estamos dizendo isso desde o começo. Ok? E outra coisa, a oração, ela não precisa ser complexa. Jesus foi simples. Jesus é simples. Ele não está preocupado se você vai usar palavras rebuscadas, palavras chiques, palavras elaboradas, frases complexas, com uma formatação toda, como é que eu posso dizer, judaico-ortodoxa. Ele não está preocupado se você vai orar desse jeito. Ele está preocupado se você vai orar. Ele está preocupado se você vai abrir essa boca para falar. Então, ore. Sem medo, sem julgamento, sem travas. Porque o Senhor vai te aperfeiçoar. Quem anda comigo sabe que eu falo essas coisas, ainda mais quando eu estou dando jep para algumas pessoas. Não é não? Vocês estão de prova. Não tem crise na oração. A oração tem que ser simples. Como eu digo, não tem como você orar por alguém e amaldiçoar a vida daquela pessoa.
A não ser que você esteja carregado com 518 demônios. Porque se nem Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo, conseguiu, imagina você que está doido por Jesus. Entendeu ou não? Cristo vai te capacitar, meu irmão. O Espírito Santo vai te capacitar. Ele vai te aperfeiçoar. Você vai conseguir orar. Você vai chegar na pessoa e vai ser tão amiga do Espírito Santo que você vai falar coisas que aquela pessoa não contou para ninguém. Isso acontece com bastante frequência nessa igreja, né, Sueli? O Espírito Santo não erra uma. Então, não fique com medo. Seja aberto ao Espírito Santo. Amém? Então, assim, o nosso coração, ele deve estar conectado com o de Deus, para que nós possamos, em conjunto, orar a vontade de Deus, falar sobre os propósitos, falar sobre a pessoa, que nós possamos glorificar e exaltar ao Senhor, que nós possamos pegar toda aquela lista de tipos de orações e entregar tudo aquilo diante do Senhor. Então, aqui para fechar essa primeira parte, quando entendemos que nada sabemos, mas que seguindo as orientações de Deus sobre oração, estaremos totalmente voltados a fazer a sua vontade. Então a nossa oração passará a ter muito efeito, como diz a palavra. Tiago 5,16 vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Fecha aqui, guarda todas essas informações. Vamos para a próxima parte. Pô, você tem coragem de colocar uma linguinha aqui. Felipe vai pegar para mim, obrigado. Não, Felipe. É o fardo de pegar uma água pro tio. Agora, nós vamos falar sobre contemplação. E contemplação tem tudo a ver com coração. Amém? Vamos pegar aqui. Qual que é a definição de contemplação? Ela tem origem no latim contemplare, que significa observar com atenção ou meditar sobre. Então, nós podemos partir disso que contemplar é observar, olhar com mais profundidade sobre algo ou alguém. Ok até aqui? Somos convidados a contemplar a beleza da criação. Beleza? Abre lá em Salmos 19:1. Eu tenho certeza que se você repetir esse salmo, pelo menos esse versículo com você, uns 10 dias seguidos, você nunca mais vai olhar para a criação da mesma maneira. Porque eu não olho para o céu da mesma maneira. Amém? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Ou seja, os céus, eles vão sempre declarar a glória de Deus. E quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para o firmamento, nós contemplamos a habilidade das mãos de Deus. Cara, é notório quando você olha para uma montanha, quando você olha para uma paisagem daquelas de tirar o fôlego. Não tem como aquilo ter sido algo natural, cara. Aquilo foi desenhado pelas mãos de Deus. Quando nós olhamos para o céu e nós vemos aquele entardecer, aquele sol laranja, aquelas nuvens bem desenhadas, não tem como você achar que aquilo é uma coisa que aconteceu numa explosão de um tal de Big Bang. Cara, aquilo é lindo, é perfeito. Aquilo é o puro suco da habilidade de Deus. Amém? Aquilo ali é perfeição. Então nós somos convidados a falar, a contemplar, a olhar, a observar essas coisas que Deus fez. Amém? Mas também nós somos convidados a contemplar a beleza do Criador. Salmos 27:4. A única coisa que peço ao Senhor e o meu maior desejo
é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Aqui Davi está falando assim: eu quero contemplar a sua beleza. Davi viu a beleza de Deus e pediu: eu quero ficar aqui todos os dias para olhar a sua beleza, contemplar, olhar com profundidade, olhar até que eu me perca, até que eu não ache mais eu e só veja você. É isso. Contemplar, olhar com profundidade é você olhar a tal ponto de que aquilo já não vai mais fazer parte de um raciocínio seu. Vai ser tão profundo, vai ser tão transformador na sua mente, que isso já não vai ser mais seu. É igual que eu falei, quando eu estou voltando do trabalho e eu vejo o céu, a única coisa que eu consigo me lembrar é de Salmos 19:1. Falar: Jesus, verdade, os céus declaram a sua glória. O firmamento anuncia a habilidade das suas mãos. Não tem como isso ter sido feito por outra pessoa. Não tem como isso ter sido algo natural. É verdade. Os céus estão declarando a sua glória. Isso é incrível. Salmo 139. Vamos para Salmos 29:2 primeiro, que está mais perto. Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Em algumas traduções vai dizer a beleza da sua santidade. O Senhor nos convida para olhar para a santidade, para a pureza dele e contemplar isso como belo. Contemplar isso como algo desejável, como algo profundo que nós devemos ter conosco. Agora vai lá para Salmos 139, versículo 14. Aqui é alguém que já contempla as obras do Senhor e está deixando claro isso. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Aqui é alguém que já contempla as obras do Senhor e reconhece o quão maravilhosas elas são. Que nós possamos ter esse mesmo olhar para as obras do Senhor, para a beleza dele, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele é, para quem ele é, na verdade. Amém? E o que contemplação tem a ver com oração? Porque até agora eu falei de olhar as belezas de todas as coisas. Mas o que tem a ver com oração? Lá em Mateus 6, quando Jesus orienta você a entrar no quarto, fechar a sua porta e orar em segredo, Jesus também está te chamando para contemplar a beleza de Deus num tempo a sós com Ele. Conhecer a paternidade, contemplar a paternidade de Deus, contemplar um tempo de qualidade com o Senhor. É isso que Ele nos chama para fazer nesse lugar. Contemplação tem tudo a ver com oração. Quando, ao orarmos, nós devemos dedicar um tempo para o Senhor, para que Ele ministre sua presença a nós. E quando dedicamos esse tempo a Ele, devemos esvaziar nossa mente, silenciar os ruídos, para que nós possamos permitir o Senhor falar no nosso interior. E aí nós vamos contemplar a voz de Deus. Nós vamos ouvir a voz do amado, nós vamos ouvir a voz do Senhor. E eu vou falar para você que essa é uma das coisas mais difíceis de fazer. Ministrar tempo ao Senhor, contemplar tempo ao Senhor. Porque a nossa mente não está ocupada apenas com os ruídos externos. Ela também tem ruídos internos. E quando você tenta ficar em silêncio na presença do Senhor, é a coisa mais horrível que acontece. Porque as vozes dentro de você gritam sem parar. E nós pedimos ajuda do Espírito Santo para que Ele cale essas vozes. Sabe por quê? Porque Deus não divide sua glória. Deus, Ele quer a atenção toda para Ele. Porque Ele sabe que você tendo toda a atenção, estando vazio para Ele, a contemplação vai ser perfeita. Você vai conseguir falar com Ele, Ele vai te responder, vocês vão conversar. Cara, o meu sonho é que isso aconteça. Ainda não aconteceu.
Mas eu quero que aconteça. Eu quero falar e o Senhor já responder na hora. Esse é meu sonho. Não sei se isso vai acontecer um dia. Eu espero que sim. Mas é o meu sonho. Eu falo, Senhor, eu não vou parar de orar até o Senhor me responder. Eu vou orar todos os dias. Todos os dias que eu estiver indo para o meu trabalho, eu vou fazer de tudo para orar, mas eu sei que um dia o Senhor vai me responder. Eu preciso silenciar as vozes, eu preciso acalmar o meu interior, para que o Senhor venha e fale no meu coração, fale dentro de mim. Então, contemplação e oração, apesar de diferentes, elas não caminham separadas. Visto que, contemplando toda a beleza de Deus, é impossível não orar ao Senhor e declarar as maravilhas do seu ser. Para a gente encerrar, Deus nos deu a habilidade de observar e contemplar. Devemos usar isso para glorificar o nome de Jesus, pois tudo foi criado nele, por ele e para ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? É possível que depois que eu falei de oração, vocês não vão querer orar. Vitor, dedilhe algo para nós. O Gabriel pôs a mão no arado e olhou para trás. Ô Vini, depois você vem aqui dar as diretrizes do desafio, tá? Muito thank you. Que eu tô por out. Alguém vai dedilhar? Você vai cantar? Amém. Vamos se concentrar. Vamos. Feche seus olhos, coloque sua mente diante do Senhor agora, o seu interior. Peça para o Senhor silenciar as vozes. Vamos dedicar 5 minutos ao Senhor. Comece a concentrar os seus pensamentos em Jesus agora, no Espírito Santo. Comece a elevar o seu pensamento a Ele. Espírito Santo, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor como os teus filhos, assim como os seus discípulos pediram a Ti, Jesus, nós pedimos, ensina-nos a orar, ensina-nos, Senhor, a orar a Sua vontade. Ensina-nos a orar, Senhor, aquilo que é o Teu propósito, aquilo que é o Teu querer para esse tempo. Pai, ensina-nos a ouvir a Sua voz. Confirma em nossos corações a Tua vontade, o Teu propósito. Confirma em nossos corações, Senhor, aquilo pelo qual o Senhor quer que nós oremos. Que no nome de Jesus nós podemos ter sensibilidade para discernir e saber quando o Senhor quer que nós entremos nesse lugar de oração, quando o Senhor quer que nós oremos por algo específico. Espírito Santo, que o Senhor nos conduza, que o Senhor, Pai, levante no nosso meio intercessores, que o Senhor, Pai, coloque dentro de nós espírito de intercessores, que nós possamos, Espírito Santo,
olhar para as situações, olhar, Jesus, para aquilo que é necessidade e possamos nos colocar nesse ambiente de súplica, de intercessão. Pai, que possamos aprender a orar contigo, que possamos entender a sua vontade, o teu propósito, para que quando nos colocarmos, Senhor, no lugar secreto, nós não venhamos, Pai, pensar em nós mesmos, mas que venhamos pensar em estar de acordo com a sua vontade. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Teu Espírito Santo, por favor, nos ensina a orar. Tudo isso que foi dito hoje, Senhor, seja uma semente fértil. Que os corações aqui, Senhor, sejam terras férteis. Para que quando essa semente cair nesse solo, ela brote, dê muito fruto. Nós sabemos, Senhor, que nós oramos tão pouco. Oramos por motivos talvez egoístas. Mas, Pai, o teu conhecimento chegou até nós. Então, por favor, Senhor, nos guia na oração, nos conduza, nos leva, Senhor, a estar alinhados com o teu coração. Mostra-nos a tua beleza, nos ensina a contemplar a sua beleza, a beleza da tua criação, a beleza das tuas obras, a beleza da tua santidade, a beleza da tua vontade. Nos ensina a orar e contemplar. Que nós possamos, Pai, olhar com profundidade o seu ser. Possamos olhar para a palavra com outros olhos. Que termos a certeza de que ela é a tua vontade. Que ao orarmos a tua palavra, Senhor, nossas orações têm um efeito. O Senhor disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que possamos aprender a dar glórias a Ti, que possamos render louvores, que aprendamos, Senhor, a suplicar, a interceder, a confessar, Senhor, tudo de acordo com a Tua vontade. Que quando entrarmos no nosso quarto, quando entrarmos, Senhor, no nosso lugar secreto, as vozes se calem, os barulhos, os ruídos se calem, e que possamos derramar o nosso coração diante de Ti, contemplar o Senhor por completo, contemplar a sua beleza, que possamos ouvir a sua voz no nosso interior, que possamos, Senhor, conhecer o nosso Pai, que não venhamos, Pai, nos prender nas muralhas da vergonha, do medo, da timidez, mas que possamos, Espírito Santo, estar totalmente entregues a Ti, obedientes ao Senhor. Possamos estar, Senhor, totalmente dobrados à Sua vontade. Mais uma vez eu peço, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Senhor. Somos tão pequenos. Assim como Abraão falou, Senhor, somos pó e cinza. Mas ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor, a comunicar as vontades do Seu coração. Nos faz sensíveis, Senhor. Ah, Pai. Queremos conhecer as Suas vontades por completo. Queremos conhecer o Seu coração. Queremos interceder e suplicar por isso. Guia-nos por esse caminho, por essa vida. Que não venhamos abandonar nossa vida de oração, Senhor, por uma frustração, por cansaço, talvez por achar que a nossa oração não está sendo ouvida. Que não venhamos desistir, Senhor, mas que venhamos nos empenhar cada vez mais, até que o Senhor fale. Possamos conversar contigo, Espírito Santo, nosso amigo. Possamos ouvir a Sua voz audível dentro de nós. Possamos ter comunhão contigo, momentos de intimidade com o Senhor, de conversas francas, conversas sinceras. Que toda máscara caia diante do Senhor. Que possamos nos colocar da forma que somos, quem somos diante do Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço.
Louvado seja o seu santo nome, Jesus. Nós bendizemos a Ti, glorificamos o Teu nome. Maravilhosas são Suas obras, maravilhoso é o Senhor. Te agradecemos. Agradeço ao Senhor, Pai, por cada vida aqui. Agradeço ao Senhor, Pai, por cada pessoa que se colocou aqui para ouvir e aprender. Que no nome de Jesus o Senhor os recompense. Que o Senhor acrescente a vida de cada um deles uma vida sadia de oração. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. E aí, galera? Senta aí rapidinho, por favor. Como a gente tinha comentado antes,
Eu nem perguntei pro Café se eu podia fazer isso, mas deixa eu fazer. Obrigado, mano. Alguém tem alguma dúvida? A gente preparou, pensou essa série para que tudo isso seja muito prático. Então, se vocês entenderam bem o que o Café falou aqui, a gente falou de uma oração, que é uma conversa, uma relação com Deus, e de você orar, entrar no seu lugar secreto para orar, e depois você ter um tempo de silêncio, de contemplar o Senhor e esperar que Ele responda. Então, sobre orar, entrar para o lugar secreto e ficar ali em silêncio um tempinho, esperando para ver se Ele vai responder e contemplando aquilo que o Senhor falou contigo. Top? E aí, de coração aberto, sem vergonha, sem medo, porque mais medo eu acho que a gente teria de ficar sem orar. Mas deixa eu pegar o microfone, que a gente, precisa deixar todos os outros. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu queria saber como que o senhor responde, como a gente sabe que ele respondeu. Bom, nós temos algumas formas de saber como o Senhor responde às nossas orações. O Senhor, Ele testifica, muitas vezes, com outras pessoas. Um exemplo básico. Ontem, no momento que nós estivemos aqui do Fluindo do Espírito Santo, a Sueli está aqui, inclusive. A Sueli está aqui. E tem uma particularidade que o Senhor faz muito comigo e com ela. Eu consigo enxergar algumas coisas nas pessoas. E aí eu falo, Sueli, discerne 2 minutos e vai orar por aquela pessoa. E aí ontem ela orou por uma pessoa. E aí ela não me falou o que era. Ela orou pela pessoa. E eu cheguei, Sueli, eu senti isso na pessoa. Aí ela falou assim, foi exatamente por isso que eu orei. Então assim, nós temos esses meios pelo qual o Senhor testifica. Agora, isso é numa questão de intercessão, de orar por uma pessoa. Agora, uma questão de súplica, uma necessidade que você apresenta diante do Senhor. Cara, se aquilo estiver no propósito do Senhor, estiver no momento em que o Senhor irá atender a sua súplica, aquilo vai acontecer. A consumação do que você pediu é a confirmação de que Deus cooperou para que aquilo acontecesse, que aquilo foi de acordo com a vontade de Deus, tá? Então, como você confirma uma oração de confissão, de arrependimento? Primeiro, crendo na palavra, porque o Senhor disse que se você orar e confessar, Ele vai te perdoar. E você também pode sentir isso de uma forma de paz. Você pode ter uma paz que excede todo entendimento. Você está com o seu coração aflito. Você fala, Senhor, eu estou com o coração aflito. Por favor, eu quero a sua paz. E você fica calmo. Isso é uma testificação, isso é uma confirmação e uma resposta do Senhor à sua oração. Agora, o Senhor vai responder todas as suas orações de imediato? Não. Mas talvez, que nem eu falei, nós estamos buscando uma resposta para uma oração que talvez não seja o propósito de Deus para aquele tempo. E aí onde a gente erra? A gente não imerge na sensibilidade do Senhor, a gente não busca entender qual que é o propósito do Senhor. Porque talvez a gente está apresentando a necessidade de alguém, a gente está orando literalmente para uma pessoa não morrer. A gente está orando por isso. Mas, cara, se for o propósito do Senhor para aquele tempo? Sabe? Se for a vontade de Deus para aquele tempo, a gente não tem como mudar isso, mesmo com a nossa oração. Sabe? Então, Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender nessa situação? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar. O Espírito Santo vai dizer. Mas nós não devemos só pedir. Nós devemos entender. E aí, a partir disso, estando sensíveis ao Espírito Santo, nós vamos começar a ter esse campo de orações, nós vamos começar a entender o propósito e a vontade do Senhor. Tá? E se você tem dúvida do que orar, vai para a palavra. É lá que está a vontade de Deus. Está toda a vontade de Deus para a nossa vida lá. Toda. Respondi a sua pergunta? Deixa eu acrescentar também. Que lá... Agora eu vou errar, porque eu não sei endereço de versículo nenhum, galera. 28 anos de crente, não lembro. Mas acho que é em Romanos que a gente fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí Paulo nos fala que a gente precisa experimentar essa mudança de mente, né? Quando a gente se coloca nesses lugares de
da relação com o Senhor, a gente experimenta esses lugares e descobre qual que é essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, acho que essa também, como o Café estava falando, é uma das formas do Senhor falar, que é mostrando ou testificando a sua boa, perfeita e agradável vontade, e que a gente conhece quando a gente começa a andar, né? Tipo, às vezes não é a nossa vontade aquilo que a gente estava orando, mas a gente começa a conhecer a vontade do Senhor por caminhar com ele, né? Eu acho que até o que acontece ele usou os exemplos de Moisés, Abraão, quando eles oram a vontade do Senhor de volta para ele. Não é que Deus se arrependeu do que ele ia fazer, é que ele estava dando oportunidade para os seus amigos, né? Falarem daquilo que eles já tinham aprendido do coração dele, né? Alguém mais quer acrescentar? Eu acho que esse microfone está abaixo. Também tem um ponto de a gente levar em consideração também que Deus, algumas orações nossas não serão respondidas, né? E isso fala muito sobre o nosso ego e de qual a nossa intenção na relação com o Senhor, né? Exemplo, quando a gente vai para um casamento, sempre falo, a gente conversa entre as meninas, né? Eu posso estar casado com a Rafa há 50 anos. Tem coisa que ela vai fazer que eu sei que ela vai fazer, mas eu nunca vou entender por que ela faz. Eu só sei que ela faz. O que prova o meu amor por ela não é o quanto eu sou capaz de entender o porquê ela faz, mas mesmo sem entender, eu permanecer amando ela. Então, na relação com o Senhor é a mesma coisa, né? A gente vai ter alguns homens, por exemplo, como Paulo. Paulo vai falar do espinho na carne que Deus permitiu que ele tivesse. E Paulo nunca entendeu o porquê. A única resposta que Deus foi para ele é: a minha graça te basta. Então, muitas vezes, nas respostas que Deus não dá para nós, a oportunidade que nós temos é de encontrar contentamento naquilo que não é como a gente espera, mesmo que a gente não entenda, e também que isso não é desculpa para se afastar de Deus. Porque quanto mais eu conheço a Rafa, eu fico curioso com alguns comportamentos que ela tem, e mais eu quero conhecer e não mais quero me afastar, né? Porque isso atrela ao amor. Então, por isso que Paulo fala de a gente se aprofundar na riqueza do conhecimento do saber de Deus, né? Porque quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente conhece, mas nem tudo a gente entende. Então, é aquela coisa, né? A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, mas não pode tudo. Ela pode muita coisa, mas tem coisa que é só Deus que pode. Então, eu acho que conseguir encontrar descanso também naquilo que Deus não quis te responder é um exercício que humilha a nossa inteligência, a nossa prepotência, né? Nossa mesquinice às vezes, né? Então, é descansar nesse lugar de algumas coisas o Senhor vai responder através de pessoas, através das escrituras, através das emoções, através de milagres, e outras coisas não. O Senhor não vai responder. E a gente tem, né, que igual fala no Instagram, entender que tá tudo bem, né? Mais alguém mais? Respondendo aí? Vou acrescentar só uma coisa, que não é longa. A gente ora com expectativa de que o Senhor vai responder. Ele pode responder de multiformas, como a gente viu aqui. Mas eu acho que uma das coisas mais legais na questão da oração é que você não está orando para uma caixa de pedidos que, tipo, vai guardar e, sei lá, em algum momento alguém vai arquivar aquilo. Existe um Deus que está ouvindo as coisas que a gente está pedindo, as coisas que a gente ora, e é como quando a gente era criança e fala: pai, sei lá, eu quero um carrinho da Hot Wheels, eu quero uma boneca. Talvez naquele momento não é o momento de você receber aquilo, e o Senhor espera você crescer em maturidade para receber aquela resposta. Tem isso também. Então, é sempre ter a certeza de que quando a gente ora para o Senhor e pede algo para Deus, pede alguma resposta em relação a algo, por mais que a gente tenha ansiedade e expectativa de receber essa resposta, a maior alegria é de ter um pai que está disponível para ouvir essas coisas. E aí a gente já está muito bem de saber que existe um Deus que está ouvindo tudo que a gente pede, assim. Sim. E a respeito de súplicas, né, especificamente sobre o que ele falou, o Stott ele fala que a gente não ora para lembrar a Deus que ele tem que fazer o trabalho dele. Mateus 6 ele vai falar para a gente que o Senhor já sabe todas as nossas necessidades. A gente ora para alegrar o nosso coração em relação às promessas do Senhor, né? Então é por isso que é importante orar a palavra. Você quer falar, Miriam? Eu queria saber por que Judas traiu Jesus. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu te explico mais tarde, beleza? A gente vai acabar aqui e eu te explico melhor, pode ser? Beleza. Mais alguém mais na fila do pão?
sobre um ponto que o café... Eu tenho? Tá baixo. Tá baixo. Na verdade, eu não quero nem falar. Eu quero fazer a pergunta para o café e ele que pregou responde, que é sobre essa questão da oração em línguas, né? A gente sabe que o dom de línguas talvez é um dos mais controversos, né? Dom de línguas e cura deve ser, tipo assim, os que mais causam controvérsias dentro da igreja. Então, eu queria saber quando orar em línguas e por que orar em línguas? É bíblico? Faz sentido? Tem algum propósito? É coisa de louco? É heresia? O que é isso aí? Bom, ele perguntou sabendo a resposta, mas eu vou responder para vocês, tá? A oração em línguas, ele é um dom do Espírito Santo, primeiramente. Ele tem como objetivo a edificação pessoal. Ou seja, é uma oração entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Tanto que a orientação bíblica, a palavra de Deus vai nos dizer que quando nós oramos em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Ou seja, você consegue orar em línguas e pensar em outra coisa. Ok? Não dá para entender muito bem, mas é uma particularidade do Espírito. É uma oração para edificação pessoal. Ok? Na igreja, a oração em línguas, ela só deve ser realizada num sentido de compartilhamento com as outras pessoas, quando, em paralelo, existir uma pessoa que tem o dom de interpretação de línguas. Ou seja, eu não tenho que chegar aqui no microfone e ficar porque ninguém vai entender nada. Ou quando eu vou orar por alguém, eu não vou chegar no ouvido dessa pessoa e ficar orando em línguas no ouvido dessa pessoa. Porque como que essa pessoa vai concordar com a minha oração? Como que ela vai ouvir a minha oração se ela não está entendendo nada? Se nem eu que estou orando estou entendendo. Ok? Então assim, ou quando você for orar na igreja, a orientação de Paulo é ore baixo. Diminui. Ore baixinho. Beleza? Tá claro? E assim, é bíblico. Nós temos a questão do dom de oração em línguas, que é falar em mistérios, mas também tem o dom de falar em outros idiomas. Há pessoas que têm esse dom de falar em outros idiomas. Tá? As duas coisas são bíblicas ali. Fechou? Respondeu? Top. Faltou alguma coisa? Top. Mais perguntas aí, galera? Não? Acabou? Então, beleza. Acabou! A galera tá ensinando para ir embora, né? E aí eu vou explicar. A gente falou que ia ter os desafios. E essa semana a gente tem um desafio. Estou vindo para cá para poder... que quem esteja assistindo também esteja me vendo. A gente tem um desafio dessa semana. E é o primeiro valendo aqueles botãozinhos que a gente mostrou na semana passada. Se você não viu, a gente vai postar a foto dele. Mas o nosso desafio dessa semana é... primeiro, que você ore, entre no seu lugar secreto, mas como isso não é tangível, né, pra gente não consegue contabilizar essas coisas, então todos aqueles que entrarem na sala de oração da segunda e da quarta vão ganhar o bottom, beleza? Então o desafio dessa semana é, não adianta entrar só na da segunda? Não. Adianta entrar só na da quarta? Não também. Tem que entrar na da segunda e na da quarta. O Felipe já ganhou esse bottom, né? Não precisa, podia até ter trago ele já. Mas, para quem não sabe, a sala de oração é uma reunião de oração que acontece lá pelo Zoom. E por que é tão importante? Porque a gente quer começar por aqui. Porque eu sou programador, e quando eu estava no começo da profissão, uma das coisas mais importantes era ver outras pessoas programando, para saber como é que eu fazia aquilo. Então, se você tem mais dúvidas a respeito de como orar, a melhor coisa possível é entrar na sala de oração e ouve os irmãos orando. É só isso. Gente, se tem uma coisa incrível, se ele assistir, eu espero que você assista, irmão Rogério. Ele ora de um jeito tão simples, é tipo assim, é umas 3 palavras, e elas são tão profundas, porque se ouve o coração dele falando aquelas palavras, é um negócio absurdo, gente. Juro pra vocês, entra lá, quem entrar, a gente vai contabilizar, claro, né, quem entrou lá na segunda e na quarta, aí na sala, Sussu vai estar de olho pra gente. E aí quem conseguir entrar na segunda e na quarta, leva o bottom, primeiro bottom aqui da nossa série de desafios de oração. É só para você fazer, tá? Porque lembra do que eu falei na semana passada, você não está competindo com ninguém, você está competindo com você mesmo para ser melhor e mais parecido com o Senhor. Amém? Beleza? É isso. Termina aí para nós.
Ih, Bom, semana que vem tem mais. Que o Senhor leve vocês para suas casas em paz e em segurança. Amém? Muito bom ter vocês aqui. Semana que vem é culto de jovens. Mas, calma aí que eu vou passar o tema. Eu não sei de cor. Jejum e simplicidade. Ah, é verdade. Quem vai pregar é o... Esse extintor de incêndio aqui. Aquele quem vos fala será o nosso preletor. Então, pessoal, mais uma vez a orientação. Não faltem. O conteúdo é muito precioso. São os meios de graça que nós temos para nos tornarmos crentes maduros. Ok? Então não faltem. É muito bom ter vocês aqui. É muito bom poder ensinar vocês com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então que no nome de Jesus o Senhor não dê descanso para vocês até que vocês completem essa série. Que seja como um fogo cerrado no peito de vocês, amém? Fechou? Então até semana que vem, bom demais ter vocês. Uma salva de palmas para Jesus. Acabou!